Aleluia, o rei que veio, amém? Glória a Deus, bem-vindos a MP Church, vocês que estão nos assistindo online. Meu nome está aí na tela, que bom que vocês estão nos acompanhando. Se essa mensagem está ao vivo, você está assistindo agora no mesmo horário que a gente está na Califórnia, talvez você esteja no Brasil, para nós ainda aqui é meio-dia e 11, está muito cedo ainda, no Brasil talvez 5:11 da tarde já. Muito bom saber que vocês estão nos acompanhando aí do outro lado. Esse mês é um mês muito especial para nós cristãos, porque nós temos a tradição de celebrar o nascimento de Jesus. Eu sei que a maioria dos estudiosos e nós que viemos do Brasil, alguns têm uma rejeição muito grande à celebração do Natal. E se você é evangélico, nasceu na igreja evangélica, você sabe que Jesus nunca mandou que a gente celebrasse o seu nascimento, mas sim a sua morte. Então eu sei de onde você vem, eu também sou brasileiro, cresci no Brasil. Algumas crenças que nós aprendemos a adotar aqui na América, no meio dos evangélicos, não é bem comum no Brasil. Se você é um desses, assim como eu já fui um dia, eu queria que você abrisse o seu coração hoje para a gente tentar entender essa data de uma forma diferente. Eu sei que muita gente, por exemplo, tem muita dificuldade com árvores de Natal, e eu entendo o contexto. Eu entendo que a gente sabe que as árvores de Natal estavam associadas a questões pagãs, e você, não vou pôr uma árvore dessa na minha casa. Mas se você conseguir ressignificar, e esse é o desafio que eu estou pedindo que você faça, essa época do ano, ela vai se tornar uma época de grande importância, não só para a sua vida, mas para aqueles que Deus colocar no seu caminho durante esses dias, amém? Os estudiosos concordam que Jesus possivelmente não nasceu em dezembro. E isso fica claro porque quando você lê os relatos bíblicos, você sabe que os pastores estavam no campo. Eles estavam trabalhando com os seus animais. E nessa época do ano, quem conhece aquela região da Palestina sabe que é muito difícil estar lá, porque é frio. E é bem possível que nessa época do ano não teria nenhum pastor no campo. Então muitos concordam que possivelmente Jesus não nasceu em dezembro. Jesus possivelmente nasceu no que nós celebramos aqui, o nosso Spring, né? A primavera. Então uma data totalmente diferente do que essa. Mas tradicionalmente o dia 25 foi escolhido, possivelmente influenciado por causa de algumas festividades de inverno romanas. É interessante que os cristãos fizeram o que também alguns descendentes da África que estiveram no Brasil fizeram. Eles ressignificaram uma religião que eles foram forçados. Então os cristãos que estavam vivendo naquele reino tinham algumas práticas, tinham alguns costumes que já eram feitos pelos romanos, e eles estavam sendo introduzidos a isso. Eu sei que a gente tem que ser separado do mundo, mas eles estavam ali, e eles ressignificaram essas datas por causa do que Jesus é na vida deles. E como eu disse, até as religiões afros fizeram isso. Se você for em algumas religiões afro estudar um pouco sobre elas, você vai perceber que existem imagens que nós conhecemos, principalmente dentro do catolicismo, porque eles foram forçados a adorar aquelas imagens, e eles ressignificaram para algo que eles criam ser verdade para eles. E dentro do cristianismo é a mesma coisa que a gente vê dessas celebrações de Natal. O cristão, ele soube, e aí por um lado bom, ressignificar essa época do ano, ressignificar essa data que já era celebrada. E esse é o desafio que eu tenho para alguns de vocês que estão me ouvindo. O importante não é saber o dia que Jesus nasceu, mas sim que ele nasceu, amém? Jesus um dia nasceu, a gente não foi chamado para celebrar o nascimento, mas um dia ele veio, um dia ele chegou, e o tão esperado rei veio, amém? O tão esperado rei nasceu. As pessoas se prendem à data, se prendem a essas questões que eu estou falando, de talvez estarem relacionadas ao paganismo, talvez relacionadas a festas que nós não deveríamos estar falando, mas se esquece do principal. Uma promessa de Deus se cumpriu e Jesus veio ao mundo, amém? Isso é um fato, isso é uma realidade. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo que é 2024 depois de Cristo. Ele mudou a história. Do dia que ele nasceu para hoje, são 2024 anos. E ele, sem dúvida, merece ser honrado por nós, seus seguidores. Este mês está focando especialmente, no rei que veio. O rei tão esperado, o rei tão anunciado, finalmente veio. E o nascimento de Jesus não é apenas a vinda de um salvador do mundo.
mas é a vinda do Senhor. E este foi o foco que nós queremos trazer nessa celebração de Natal esse ano na nossa igreja. Jesus precisa ser enxergado como um rei. Nós gostamos muito do aspecto de Jesus como Salvador, aquele que morreu pelos nossos pecados. Mas Jesus é Senhor e Senhor de toda a terra. Quantos podem dizer amém? Ele é o rei tão esperado. Na semana passada, no nosso culto multicultural, se você está me assistindo, eu te encorajo a assistir, está em inglês, mas hoje com a tecnologia artificial, você pode colocar no YouTube, e eles conseguem traduzir para você simultaneamente, você pode ler na legenda em português, acredito até que em outras línguas. E a mensagem trazida pelo pastor Cisa foi essa: esse rei que veio estabeleceu algumas questões muito importantes nesse reino. E a primeira delas é que ele é o rei da alegria. Nessa época do ano, queridos, quantas pessoas estão sem alegria? Quantas pessoas estão tristes por várias razões, talvez pelo fato de estarem distante dos seus entes queridos, talvez por estar vivendo pela primeira vez uma experiência fora do seu país de origem, longe dos seus pais, longe dos seus amigos, e é comum a tristeza tomar conta do nosso coração, mas nós estamos diante de um rei que é o rei da alegria, do gozo verdadeiro, e Jesus veio trazer a alegria que ninguém pode roubar, que circunstâncias não podem moldar. Ele é o rei da alegria. E hoje nós queremos falar do segundo aspecto desse reino. Você viu no vídeo que esse rei, o rei da alegria, é também o rei da esperança. O rei da esperança. Quantos precisam de ter esperança nesses dias? Eu não sei como é que você acordou na quinta-feira, o que você estava fazendo na quinta-feira, mas quando o seu telefone soou daquele possível tsunami nessa área aqui. Quantos receberam aquela notícia, né? Teve gente que deu vontade de sair correndo aqui. Primeiro ano num país desse, de cara já ia ser batizado nas águas. Queridos, eu fui na quarta-feira à noite no aeroporto, por volta de meia-noite, a minha sobrinha, que está aqui na frente, veio passear, passar o Natal com a gente. E no outro dia cedo, tsunami. Ela olhou para nós e falou assim: não tem jeito de voltar não? Coitada, já a primeira experiência. Mas foi terrível, não é verdade? Foi assim uma sensação, você está numa zona de grandes riscos. E eu me lembro de olhar no telefone dizendo assim: evacue imediatamente. Tsunami vindo na sua direção. Queridos, o chão parece que saiu. Eu olhei para as minhas filhas, a gente estava vindo para a escola, eu falei: para tudo. A gente precisa de sair de casa, pega as coisas rapidamente. E imediatamente eu liguei a televisão e fui acompanhar as notícias e ver o que poderia ser feito. E eu vi que naquela ocasião ele estava estimando que chegaria até nós por volta de 12:10. Eu fiz o cálculo, já moro numa região um pouquinho alta, eu pensei assim: aqui perto de casa tem uns morros ali, para chegar lá acabou o mundo. Então, se eu chegar lá, então que todo mundo morreu mesmo, foi o dilúvio. Então já comecei a me preparar, mas comecei a pensar em várias pessoas que eu conheço que estavam em zonas de risco. E este mundo, por mais que a gente ame estar aqui, por mais que a gente se alegre de estar aqui, ele é um mundo que nunca nos trará uma segurança verdadeira. Talvez você pense assim: eu vim para a América, aqui nesse lugar tem terremoto, eu vou embora daqui e vou para a Flórida. Lá tem furacão, querido. Preocupa não que lá tem furacão. Então se você não quer ser batizado, você vai voar. A escolha é sua. Não tem muito o que fazer. Eu vou para o Texas, também tem furacão, tem tornado, tem enchente. Não tem lugar seguro. Eu vou voltar ao Brasil, lá tem bala perdida. Então, não tem muito o que fazer, né? A pessoa um dia falou para mim: pastor, não estou nem aí por bala perdida, entra no ouvido e sai do outro. Essas conversas para mim não me abala. Eu falei: cuidado, viu, com essas brincadeirinhas. É perigoso, esse mundo a gente não tem segurança. Mas nós não somos desse mundo, nós servimos a um Deus e o nosso olhar está muito além deste mundo, amém? Nós servimos a um Deus que nos trouxe a esperança de um mundo melhor, de uma restauração de todas as coisas como eram. Foi isso que Jesus veio trazer. Paulo diz que ele é o segundo Adão. Ele é aquele que veio, o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós para cumprir um propósito de Deus de restaurar a humanidade que estava caída. Ele é o Deus da esperança. Eu tenho um texto para vocês que está em 1 Pedro, capítulo de número 1, verso 3. Está na tela já para vocês, olha aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos fez nascer de novo para uma viva
esperança. Diga comigo, viva esperança. Isso é importante porque Jesus não só trouxe esperança, mas uma esperança viva. E você vai entender por que a esperança é viva. Pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Quando Jesus ressuscitou, quando Jesus venceu a morte, Ele tornou-se a própria esperança viva. Porque, como diz o apóstolo Paulo, a grande luta do homem, a grande condenação que nós como seres humanos estávamos, era a morte. No dia que o homem pecar, certamente morrerá. Essa era a condenação. E por mais rico, por mais famoso, por mais importante, por mais protegido que estivéssemos nesse mundo, seja por exércitos locais, a morte chegaria. E a morte tira tudo isso que a gente tantas vezes se apega. Quando Jesus veio e Jesus venceu a morte, Ele nos trouxe a esperança que nós não seremos vencidos nem pelo pior dos nossos inimigos, que é a morte. Amém? A morte foi vencida, é isso que Paulo diz. A morte, onde está o seu aguilhão? Onde está aquela tua força de nos prender, de nos intimidar? Foi vencida. Ontem nós estávamos no pula-pula com as crianças menores da igreja. Todos os anos, departamento infantil. Obrigado, Narcisa, por coordenar. Quantos amam a Narcisa? Amém? Glória a Deus. Todas as pessoas do departamento infantil são muito especiais. Olha, a gente orou por vocês todos hoje, que servem a igreja, na mídia, né, em todos os locais da igreja. Vocês são muito especiais. Essa igreja é uma bênção, graças a vocês. E nós estávamos ontem celebrando, né, essa final de ano, o departamento infantil das crianças, e de repente a gente foi tomado por uma notícia de um amigo, assim, que a gente ama muito, um pastor que já pregou aqui, que partiu ontem para o Senhor. Ele ministrou para os homens esse ano, o pastor Cláudio. Quando se lembra dele, pastor Cláudio Kelly, ministrou nos homens, pregou aqui na igreja. E ontem a gente foi surpreendido dele, partiu. Deus o chamou. Repentinamente, teve um ataque cardíaco, ao que tudo indica, e partiu. Isso é triste, a gente fica pensando, não vamos ter ele aqui mais, os seus familiares não vão ter ele aqui mais. Mas Jesus estabeleceu um novo reino, Jesus estabeleceu uma nova esperança, Ele é a esperança viva, Ele venceu a morte, e pela sua ressurreição, nós sabemos que aqueles que estão nele um dia também ressuscitarão. Então, por mais que é um goodbye, um até logo, a gente tem a certeza. Quantos têm essa certeza no seu coração? Você não tem medo da morte. Eu já contei essa história inúmeras vezes, eu no avião, um cara morrendo de medo do lado, e eu falei, não estou com medo. De verdade, não estou com medo, porque se cair, eu não vou morrer, porque Deus não cumpriu os propósitos da minha vida. Eu falei para ele. E segundo, se Deus resolver, eu estou com Ele. Fechar os olhos nessa vida é abrir os olhos perante o Senhor, amém? Isso é uma esperança viva. Vocês já observaram como que a ficção segue a realidade? Onde a gente estava conversando num jantar sobre isso, né? A gente estava falando de alguns filmes. Estava jantando com alguns irmãos e falando de alguns filmes, alguns desenhos animados. E esses desenhos animados, muitas vezes, ou eles copiam, ou eles profetizam a própria realidade. E isso é bem interessante. E essa semana, a preparação dessa mensagem, eu já tinha mandado ela há um tempo, mas pensando o que eu posso usar, o que eu pensaria a respeito dessa ideia de um rei que veio e trouxe esperança. Eu me lembrei da história do rei Arthur. Quantos já assistiram os filmes do rei Arthur? Não, pessoal, vocês não assistiram? Está da dúvida? Ou nem sabe o que eu estou falando? Ficou assim, é porque todo mundo é crente aqui, não assiste filme secular, né? Então eu sei como é que é, calma, desculpa. Mas a história do rei Arthur é uma história bem interessante. Eu tenho um trailer do filme aqui que eu assisti, foi para mim um dos melhores. Tem algumas cenas assim, de muitos demônios, fantasias de feitiçaria. Então, se você é muito sensível a isso, não assista. Mas um bom filme, 2017, põe o trailer aí, só para a gente relembrar quem já assistiu, talvez quem não assistiu, assistir a história desse rei.
Aleluia. Dá até para falar um glória a Deus com esse filme, viu? Isso é como a história de C.S. Lewis, contando Nárnias. É uma história fictícia, mas se você prestar atenção, por trás dela tem uma mensagem. E a mensagem é muito... Não tem como você não ver frases da Bíblia nesse livro, nesse filme. Acredita-se que é uma lenda, mas possivelmente uma lenda que foi respaldada em Cristo. As similaridades são enormes. O povo estava em total desesperança. Havia trevas e dor por todos os lugares. Havia uma profecia que um dia surgiria um rei que tiraria, na ocasião deles ali, uma espada da pedra. O rei que surgiria seria perseguido. E aconteceu exatamente na história isso. Tentam contra a sua vida ainda quando uma criança. Exatamente como Jesus. Mas um dia ele é revelado, ele cresce, ele é um homem comum, vivendo no meio, até que falam a ele: você nasceu com um propósito, você tem um propósito, você é o rei aguardado. O rei das trevas mais uma vez tenta matá-lo, você viu a cena, mas ele prevalece, e o povo então passa a crer em esperança. As similaridades são enormes, e eu amo essa ideia de esperança. Tem tudo a ver com alcançar um futuro para nós. Pessoas sem esperança são pessoas que dificilmente conseguirão romper na vida. Nós precisamos de ter esperança. Nesse mundo então, Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tenha esperança, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci porque vocês também vão vencer. Eu sou o primeiro e vocês vão vir depois de mim. Vocês vão vencer. Eu gosto de pensar nessa ideia de esperança, indagando a realidade com a imaginação. A gente imagina, a gente espera, a gente coloca dentro de nós um desejo que o amanhã vai ser melhor. Se você não tiver essa esperança do amanhã, você nem levanta. Se você não tem esperança que amanhã vai ser melhor, você nem sai de casa. Se você não tem uma esperança viva dentro de você, você não consegue enfrentar os desafios que a vida traz. É por isso que há muitas pessoas que desistem, porque elas perdem a esperança. Elas não encontram esperança em nada nesse mundo, mas nós queremos hoje apresentar uma esperança que está viva, uma esperança que não pode ser tirada. Eu gosto de pensar nesse texto de Hebreus 11:1, e eu tenho ele numa tradução um pouco mais moderna, para falar sobre fé e esperança. A fé, diz esse texto, mostra a realidade do que esperamos. Eu não estou vendo lá na tela, mas é Hebreus 11:1. A fé mostra a realidade do que esperamos. Em algumas traduções, a fé é a certeza das coisas que se espera. A fé mostra a realidade do que esperamos. É como se você estivesse com um binóculo, e a fé te mostra algo que está lá na frente, e você está aguardando aquilo chegar, você está imaginando como vai ser aquele grande dia. E o autor continua: ela é a evidência, a fé é a evidência das coisas que ainda não se podem ver, que ainda não podem ser tocadas. A esperança e a fé andam juntas. A esperança e a fé estão de lado a lado. Só que a fé trabalha para o hoje, a esperança aponta para o amanhã. A fé, ela te impulsiona a fazer algo hoje. Você precisa sair de casa, você precisa ir para a igreja, você precisa ler a sua Bíblia. E ao fazer isso, a sua fé te motiva, você enxerga, você vê lá na frente algo que começa a se materializar. Quando nós colocamos em prática a nossa fé, quando nós colocamos em ação a nossa fé, essa fé vai iniciar dentro de nós uma esperança nova. Observem, por favor, pessoas que às vezes vão surgir na sua vida, ou você mesmo, que perdem a esperança. Geralmente, elas não estão alimentando a fé delas. Geralmente são pessoas que achou que precisa de dar um tempo do convívio da igreja. São pessoas que precisam dar um tempo, talvez, de estar em muitas reuniões, de estudo. Ela, não, eu preciso dar um tempo. E aos poucos ela vai enfraquecendo, vai enfraquecendo, vai enfraquecendo. E a fé dela vai diminuindo. E ao diminuir a fé, ela perde a esperança. Ela perde a expectativa. Queridos, como é bom quando você lê a palavra de Deus, e a palavra de Deus gera dentro de você algo novo. A gente estava lá em cima hoje orando, um grupo orando, e minha esposa compartilhava que ela vinha ouvindo o livro de Daniel para a igreja.
E ao parar aqui na porta da igreja, foi tão impactante, uma coisa que ela já tinha lido várias vezes, ouvido várias vezes, mas começou a falar o coração dela, e aquilo trouxe a ela um alimento, que ela falou: eu preciso de continuar ouvindo isso, eu preciso deixar que isso aqui alimente a minha alma nesse momento. E era a história de Daniel, capítulo 3, que o rei Nabucodonosor tem um sonho, e o sonho ele diz o seguinte: eu tive um sonho, e eu quero que vocês revelem o que é o meu sonho, mas eu não vou falar o que é o sonho, e se não revelar, vai todo mundo morrer. Ou seja, os magos, aqueles que trabalhavam para o reino, se sentiram desesperados. E um deles disse, e foi a palavra que tocou minha esposa: isso que você nos pede é impossível. Mas aí foi o start, foi o início do Deus que nós servimos. Porque tudo que é impossível é possível para o nosso Deus, porque Ele é o Deus do impossível. Quando disse é impossível, Deus falou assim: opa, agora é minha vez. Que caiam todos os deuses falsos e que surja o Deus verdadeiro. Amém? Que surja o Deus verdadeiro. E ela disse que isso alimentou o coração dela, alimentou a alma dela, e ela passou a ter esperança agora para o amanhã, talvez algo que a gente venha viver, e ela fala assim: nossa, isso está impossível. E o Espírito Santo vai lembrar, através da palavra, que o nosso Deus é o Deus do impossível. É por isso que você não precisa e não pode estar longe desta palavra. Você precisa de se alimentar dessa palavra. Eu pensava hoje sobre essa mensagem. Às vezes as pessoas querem ouvir na igreja uma palavra motivacional. Sim, vamos ter de vez em quando palavras motivacionais que vai te levantar, mas a palavra principal que essa palavra vem nos dizer é que nós somos pecadores, precisamos de um Salvador, e esse Salvador pode nos trazer a esperança de uma vida completa. Às vezes a gente vem na igreja: eu não queria ouvir sobre isso, mas é o que a gente precisa de ouvir. Amém? Nós não somos mais crianças separando cebola e brócolis do prato. A gente come o que o Pai Celestial põe para a gente comer. Amém? Porque se você ainda, eu não gosto disso, você precisa de abandonar o leite. Amém? Glória a Deus. Não sei nem porque que eu falei isso. Aleluia. Essa confiança, nós que esperamos, vem de dentro. Quando essa palavra bate no nosso coração, ela começa a agir você, todo mundo acha que você é louco, porque você começa a ter esperança em situações que geralmente as pessoas não têm. Você começa a viver uma atmosfera, um movimento diferente, e as pessoas falam assim: você está maluco? Estamos em crise. Aí você olha: não, eu estou em Cristo, eu não estou em crise. A palavra do Senhor garante que o Senhor vai cuidar de mim, o Senhor vai cuidar da minha casa. E esta fé move a minha esperança, é isso que o autor está dizendo. A fé mostra a realidade das coisas que esperamos. Quando nós deixamos isso agir dentro de nós, é uma mudança completa. É uma fé que vem de dentro, é algo de... Essa esperança que nós estamos falando é algo que está lá dentro, que muitas vezes não é vista. O pastor Enos, cadê ele? Saiu agora que eu ia pegar no pé dele? Foi lá em cima, cadê ele? Cadê ele? Cadê? Está ali atrás, chama esse desviado que eu quero falar com ele. Porque o exemplo que eu vou usar é de crente. Imagine, por exemplo, ele usou, imagine você ganhou na loto. Eu falei: crente não joga na loto? O meu exemplo é: imagine uma mulher grávida. Olha isso, você vê, coisa de crente, né? Na época de Natal. E mesmo que essa mulher só recebeu lá talvez o primeiro teste. Vê aí um exemplo de crente. Mulher grávida, não é loteria não, crente. Eu amo esse irmão demais. Quantos são pastoreiros igual eu amo, amém? Você é especial demais, queridão. Pastor Orange, ouve essa aqui, pastor. A mulher grávida, ninguém viu o que ela tem ainda, mas ela sabe o que está carregando dentro dela. E dentro dela começa a ser gerado algo diferente. Ela já começa a olhar as roupinhas, ela já começa a olhar o quarto, ela já começa a olhar para a barriga dela. Às vezes não tem nada ainda, minha barriga está crescendo. E de repente tudo nela começa a mudar. As mães sabem o que eu estou falando. Tudo muda. E as pessoas olham e falam assim: mas você está a mesma coisa, tudo está a mesma coisa. Não, algo mudou, algo foi gerado dentro dela. A fé que nós estamos falando é isso. Ela gera dentro de você algo que você passa a se comportar e esperar por algo que ainda não é visível. Quando nós temos essa fé dentro de nós, agindo dentro de nós, não tem como você não ter esperança no amanhã. Todas as vezes que eu estou sem esperança nesse mundo, é porque eu estou olhando demais na horizontal.
a gente precisa levantar os nossos olhos e lembrar que a promessa que nós temos ainda não chegou. Um dia Deus fará novos céus e nova terra, amém? Por mais que eu amo este lugar, não é o que Deus tem para nós. O que os olhos não viu, o coração não desejou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, amém? Isso é uma esperança viva, é uma esperança viva. Às vezes está nesse mundo, eu não tenho onde morar, eu preciso mudar essa semana, eu não estou conseguindo pagar meu aluguel. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vos teria dito, vou preparar-vos um lugar, eu te garanto, para a eternidade você já tem morada. E eu não sei a sua, mas a minha vai ser boa, viu? Eu estou trabalhando muito para ter um lugar bom. Nós estamos trabalhando para receber do Senhor algo novo. Isso é uma esperança, que aquele que não tem o Senhor não tem. A esperança que Jesus traz a nós experimentamos no nosso interior primeiro. E aí ela começa a se materializar no nosso dia a dia. Ensinando o livro de Tiago, que eu estou fazendo nas terças-feiras, nós vamos começar agora no capítulo 4, a gente falava sobre a fé e as obras. E é mais ou menos parecido com o que eu estou tentando mostrar. A fé, ela justifica o homem. Ninguém foi salvo e será salvo pelas obras. A Bíblia é clara sobre isso. Quando as pessoas questionam se Paulo e Tiago estão se contradizendo, não entenderam o que Tiago está tentando nos mostrar. Tiago claramente diz que pela fé sim somos salvos, mas as obras justificariam a minha fé. Ou seja, as minhas obras provariam que eu sou salvo pela fé. Eu teria evidências na minha vida, das minhas ações, das minhas palavras. Por isso que ele fala das águas de doces e salgadas, da fonte que não pode ser mudada, do comportamento. Ele fala assim, se você é salvo pela fé, isso será manifesto através das suas obras. É a mesma coisa aqui, quando você diz eu tenho fé, você é alguém que tem esperança. Mesmo quando tudo ao seu redor não tem esperança, você está aliançado com esse novo reino. O reino de Cristo. Jesus veio estabelecer um reino, e esse reino de Jesus é um reino que traz o gozo que nós já vemos, traz a esperança que nós estamos falando hoje, traz o amor que nós vamos falar semana que vem, e traz uma paz que excede todo o entendimento. Esse é o reino de Cristo. Quem está nesse mundo, mas já está em Cristo, já está num outro reino. Para a gente entender isso, é como, por exemplo, você que está aqui agora. Acho que a maioria aqui, com pouca exceção, não são brasileiros. Mas quando a gente estávamos no Brasil, a gente estava debaixo de um governo, vamos pensar, de um reino. E por mais que a gente não quisesse participar de algumas coisas desse reino, esse reino gera sobre nós algumas coisas, tanto boas como ruins. E ser parte do reino é ser isso, é você ser participante do que o reino oferece. Aí você vem para os Estados Unidos, passa a viver, usando esse termo, um outro reino. As coisas daquele reino já não fazem mais parte da sua vida nesse reino. A gente estava conversando hoje para até trazer a nível de ilustração, tudo tem um motivo, né? A gente estava atravessando a rua, a minha filha falou assim, eu percebo, pai, que a Camila, ela tem uma resistência quando ela vai atravessar a rua, mesmo que a gente está na faixa, porque ela é do Brasil. Então ela vem, aí ela para, dá aquela olhada assim, porque no Brasil eles não param, e pelo menos em Goiânia não, se você pisar na faixa é pedir para morrer, tá? E a gente começou a rir disso. Eu falei assim, é verdade, porque a mente dela, embora está aqui, está na mente o quê? Do Brasil, de um outro reino. E o comportamento não é adequado ao reino. Aqui a gente atravessa a rua assim, uma hora até a gente morre, né? Porque já pisa assim, vai indo, nem lembra de olhar. Porque nós nos acostumamos com esse reino. Isso é o que Deus está querendo nos mostrar hoje. Jesus veio estabelecer um reino, e quem está no reino de Cristo, mesmo estando nesse mundo, já vive na dimensão de um reino diferente. Esse reino já é uma realidade. Jesus, quando veio, Mateus 3,17, ele diz assim, o reino de Deus é chegado, já está aqui. Ele não disse algo que viria, mas é algo que já foi estabelecido desde agora. Nós já podemos viver em esperança. Quantos podem dizer amém? Quando Jesus, então, nosso rei, veio a este mundo, ele estabeleceu esse reino de esperança, um reino repleto dessa esperança. E como surgiu esse reino? Olha como ele iniciou. Primeiro surgiu com uma promessa de esperança. Eu tenho aí Isaías 9, capítulos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade,
príncipe da paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Isaías foi um profeta do reino do sul, numa época muito difícil para as pessoas que estavam no reino do norte. Essa é uma história quando o reino começou a se sucumbir, dividiu-se entre 10 tribos no norte e 2 tribos no sul. Isaías foi levantado por Deus para profetizar tanto palavras de condenação para o norte, que estava sendo atacado pela Síria, como de esperança para aqueles que estavam no sul. Isaías tinha uma mensagem dupla. Às vezes ele falava sobre condenação, sobre pesado julgamento que viria, mas dentro da sua palavra também, da sua mensagem dada por Deus, havia esperança. E o capítulo 9 é uma dessas mensagens de esperança. E é interessante a linguagem que ele estava usando. Eu sei que a mensagem ali, ela é dupla. Ela tinha uma mensagem para aqueles dias. Havia um rei que estava nascendo. Mas havia uma mensagem subliminar, havia uma mensagem futurística, como eu disse a respeito do filme do Rei Arthur. Havia uma coisa introduzida ali dentro que está tentando passar uma mensagem maior. E quando ele fala, um rei vos nasceu, ele estava falando de algo que já estava concreto, porque o amém do céu, isso é algo tremendo que a gente precisa entender. A gente às vezes não tem que orar para as coisas acontecer, a gente só tem que querer que a vontade do Pai Celestial seja feita aqui na terra. O que a gente precisa é abrir a nossa mente para entender, Deus já determinou, Deus já venceu, Jesus já é o Senhor de todas as coisas, que seja feito o seu reino aqui na terra, como é no céu. Que o seu reino venha para a minha casa, venha para a minha família, venha para o meu local de trabalho, porque Ele é Senhor de todos. Entender quem Jesus é. E ele diz numa linguagem do presente: nasceu um menino, já é uma realidade. Ele ainda não veio, mas já é uma realidade perante o Senhor. Um menino vos nasceu. E é linda a mensagem, porque apesar do poder que essa criança traria, ela vem de forma frágil, ela vinha de forma sensível, ela vinha como uma criança. Poderia muito bem ser, um rei surgirá, mas ele diz, não, um menino vos nascerá, uma criança. E eu fico imaginando uma criança tão indefesa. Eu vejo algumas crianças aqui na igreja, tão sensíveis, tão, propensas a qualquer perigo. Mas Deus se fez carne na maior das fragilidades, para mostrar o seu poder. Nem mesmo no momento mais frágil de Jesus, o diabo pôde contra ele, sabe? O inimigo até tentou, mas Deus tem um plano. Deus tinha determinado, um menino vos nasceu, e ele ninguém toca. Amém? Deus é fiel. E onde está Jesus nessa profecia? Primeiro, o governo estará sobre os seus ombros, ele diz. O governo estará sobre os seus ombros. Lucas 17:20, eu acho que eu tenho projetado para vocês, está lá. Diz assim, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o seu reino, o reino de Deus, respondeu-lhe e disse, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ou em outras palavras, o reino de Deus já está aqui, vocês estão procurando um reino físico. É por isso que Jesus desapontou a muitos. Porque quando ele entrou, sentado naquele jumentinho, naquele dia especial, havia uma profecia de Miqueias, que o rei viria sentado no jumentinho, nascido de jumenta. E Jesus, exatamente como eles aguardavam, o grande Messias, o grande conquistador, entra pela cidade, exatamente depois do tempo que havia sido profetido em Daniel. E o que acontece? Jesus não vai para o palácio. Jesus vai para o templo, porque o reino que ele veio estabelecer não é visível ainda. Ele começa dentro de nós, ele está dentro de você. Vire para alguém e fala assim, você carrega um reino aí dentro. Isso é poderoso, você carrega um reino aí dentro de você. Um reino. As pessoas podem não ver, mas você, de acordo com a palavra de Deus, é rei e sacerdote. 1 Pedro 2,9, vós sois nação eleita, povo adquirido, reino e sacerdotes. Vocês são reis. Nós temos um governo, eu não sei como você vai andar no céu, mas vamos ser revestidos de glória como Jesus é. Nós temos uma esperança viva. E o seu reino já está aqui. Não tem aparência exterior. Seu reino e governo soberano são manifestos dentro de cada um de nós, dentro daqueles que confiam nele. Segundo Isaías diz que ele é um maravilhoso conselheiro.
Todas as vezes a gente faz aconselhamento na nossa igreja, mas o trabalho de um conselheiro melhor é ouvir. A gente tem que ouvir, deixar a pessoa falar. Mas o grande conselheiro, o grande maravilhoso conselheiro é o Senhor através da sua palavra e do teu Espírito. E geralmente as palavras que saem dos aconselhamentos, geralmente vêm da palavra de Deus, que é o maior de todos os conselheiros. Eu deixo a palavra falar. Jesus disse em João 14,6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer um conselho melhor do que esse? De um conselho de direção, de um conselho de segurança para onde... Quantos já se perguntaram o que fazer, para onde irei? O que vai ser da minha vida agora? Que você encontre o caminho, que você encontre a verdade, que você encontre a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Esse é o maior de todos os conselhos que um ser humano pode receber. Isaías diz que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é o Mestre soberano, que pode perdoar pecados, derrotar Satanás, libertar-nos do poder do mal, nos redimir, responder nossas orações, restaurar nossa alma cansada, quebrada e reinar sobre todos. 1 João 4,13 diz assim, Deus nos deu o seu Espírito como prova que permanecemos nele e ele em nós. Paulo diz que nós recebemos o Espírito Santo como um selo, como uma garantia. Naquela época, quando alguém ia ao mercado e comprava um produto, eles deixavam uma penhora, eles deixavam um valor para dizer o seguinte, isso é meu, eu estou pagando parte agora, mas eu vou voltar e vou pagar o restante. Exatamente isso que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo faz em nós. Quando Jesus morreu na cruz, Ele comprou-nos. E como garantia que Ele voltará, Ele colocou o seu Espírito dentro de nós para dizer, eu vou voltar para te buscar, eu vou voltar para te redimir. É a garantia que nós temos. A garantia é o Espírito Santo em nós. Esse Espírito que move dentro de você, esse que te mostra o que está certo, o que está errado. Eu conversava com os irmãos na terça-feira, eu falei assim, quando se lembra da época que você fazia coisas e nada acontecia, né? Você sentia tão bem fazendo mal, né? Fazia, e você era do capeta, né? No capeta não, lapeta, que cai, vem para cá, né? Lapeta, do lapeta. E você estava lá, fazia, mentia, enganava, nada acontecia. Hoje você começa a fazer alguma coisa errada, só de pensar, já perde o emprego amanhã, bate o carro, fura o pneu, quanto sabe o que eu estou falando, não é? Aí você fala assim, nossa, o inimigo está furioso. Está mesmo. Você foi brincar no território dele, não é verdade? Nós sabemos disso, nós somos diferentes depois que a gente tem o Espírito Santo. E aquela coisa de fazer as coisas erradas e ter consciência, meu Deus, por que eu fiz isso? Quanto sabe o que eu estou falando? Ou se perdeu isso ainda, vou orar por você no final, para você se converter e batizar ainda esse ano, porque essa marca é tremenda dentro de nós. Ninguém precisa te mostrar o que você fez de errado, você sabe que é errado, porque o Espírito Santo habita em você. Mas a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito, não extinguais o Espírito, não apague o mover do Espírito dentro de você. Se algo que você continua fazendo e acha que está certo, é porque o Espírito Santo já extinguiu, que ele possa ser restaurado nessa manhã, amém? Por último, Isaías diz também que ele é o Pai eterno. Hebreus 1:10 diz o seguinte, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. O escritor de Hebreus está se referindo a Jesus, se você ler no capítulo 1. Porque ele diz lá, tendo Deus falado de muitas formas, falou nos últimos dias através do seu Filho. E ele diz, tu, Senhor, referindo-se a Jesus, esse Filho, é o Criador de todas as coisas. É o que João 1 diz. João diz que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. O Verbo é o Deus Criador de todas as coisas. Então ele é o Pai eterno. E esse assunto eu vou cobrir mais na última semana dessa série, principalmente no dia do Natal, que ele é o príncipe da paz. Filipenses 4:7 diz, e a paz de Deus, que excede, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então esse reino foi estabelecido através de promessas, de profecias a respeito dessa esperança que viria. E essa esperança surgiu através de uma criança, como a gente vai celebrar e está celebrando nesse mês, o nascimento da nossa esperança. Segundo, essa esperança trouxe a luz da esperança. Lembra que eu falei do filme? O mundo estava em trevas, o mundo estava em completa escuridão.
Se você é um estudioso da Bíblia, você sabe que não havia uma profecia de Deus por 400 anos. Não havia uma mensagem de Deus, parecia que Deus havia abandonado o ser humano. O ser humano estava vivendo total sem escuridão. O que Deus tem para nos dizer? De repente surge a luz do mundo, através de uma criança. A luz da esperança surge através de um menino. Um menino que começa já a se manifestar através de uma estrela que guia aqueles magos. A luz surgiu no mundo em trevas. O apóstolo João capítulo 1, verso 1 a 5, depois eu vou para o verso 9, diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, por meio dele todas as coisas foram feitas, sem ele nada do que foi feito se fez. Olha o que diz, verso 4, nele estava a vida, e esta vida era a luz de toda a humanidade. Surge uma luz de esperança. A luz brilha nas trevas, e as trevas não prevalecem. Verso 9 diz, ali estava a luz verdadeira. Naquela criança, naquele bebezinho, naquela manjedoura, estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Eu amo essa mensagem do nascimento de Jesus, porque ele, quando veio, ele trouxe esperança. A luz começou a brilhar no meio das trevas. O mundo nunca mais foi o mesmo. Por isso que aquele profeta Gideão, capítulo 2 de Lucas, esperava esse dia. Ele ansiava por esse dia. Ele desejava pelo menos ter o prazer de ver essa criança surgir no mundo. E quando Maria vai com Jesus, como foi feito hoje pelo Bob, pela Soraya, trazer a criança ser apresentada no céu, isso é muito importante. Aquele homem Gideão, capítulo 2, corre lá de Lucas e pega a criança, deixa eu ver essa criança. E ele diz, Senhor, despede o teu servo em paz, porque agora os meus olhos contemplaram a esperança de Israel. A luz surgiu. Ele era apenas uma criança, mas ele trouxe luz, ele brilhou e iluminou todos os corações. Ao contrário da lei de Moisés, que foi dada apenas ao povo de Israel, Jesus é dado a todos. Por isso que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Por mais terrível que sejam as pessoas, Deus a ama, e Deus trouxe luz nessas vidas. Deus quer alcançar a todos. É por isso que Isaías também profetiza, capítulo 9, verso 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Jesus é a luz da esperança desse mundo. Sem Jesus esse mundo está em completa escuridão. Sem Jesus esse mundo está em total trevas. Mas a luz veio, amém? E ela se chama Jesus. Por último, nós precisamos de viver na esperança. A mensagem de Natal é essa, é viver nessa esperança. Que Jesus não vai vir para trazer a esperança, Ele já veio. E nós precisamos de viver nessa dimensão desse reino que nos pertence agora. Do jeito da sua vida, do jeito que você está vivendo, com as dificuldades que você enfrenta, Jesus veio trazer luz no meio da escuridão. Jesus veio te trazer esperança. Jesus veio te trazer essa paz. Ele é o conselheiro, Ele é o teu amigo, Ele é o teu, socorro bem presente na angústia. Na conclusão do livro, no capítulo 15 de Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, lê comigo isso, tão forte isso, olha como ele conclui essa carta: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele. Como é que a gente é cheio? Na confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Preste atenção, alguém que tem o Senhor, quem está do seu lado vai sentir essa esperança que você carrega. Nesse Natal, nesse período do ano, pessoas que estarão do teu lado vão sentir a esperança que você carrega. O lugar que você entrar vai ter esperança. O lugar que você pisar os seus pés, as pessoas vão sentir paz, vão sentir alegria, vão sentir o amor de Deus, porque você carrega a esperança que está em você através do Espírito Santo de Deus. Você não foi criado para viver sem a dependência do Espírito Santo de Deus.
A gente muitas vezes acha que o Espírito Santo, eu vou pedir o Espírito Santo para Deus derramar, e a gente quer o Espírito Santo para poder, para realizar maravilhas, para curar enfermos. Mas a maior função do Espírito Santo é garantir no teu coração que você é filho de Deus. A maior garantia, a maior necessidade do Espírito Santo em nós é para te dar a certeza que você foi amado pelo Pai. A maior certeza do Espírito Santo dentro de você é manter em você acesa uma chama que você não é deste mundo. É manter dentro de você que você está sendo preparado para o céu. O Espírito Santo foi nos dado com uma viva certeza dentro de nós, que Jesus está vivo e reina para todo sempre. Amém? Ele nos capacita para viver nova vida. Em conclusão, eu quero concluir dizendo o seguinte: todos nós lutamos às vezes com desânimo. É tanta coisa que enfrentamos nesse mundo. É normal, eu não estou dizendo que eu sou um super-homem, que eu não desanimo, que eu não fico triste, que não acontece nada para me entristecer. Às vezes, queridos, do nada surge. Mas se eu colocar os meus olhos nessas coisas, eu vou desanimar. Nessas horas eu tenho que fazer como o salmista: eu levo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O meu socorro está vivo, o meu socorro chama-se Jesus. Ele é a minha esperança viva. Ele é a certeza que mesmo sem dinheiro, sem saúde, com a política desestabelecida, com as guerras mundiais, com os problemas de relacionamento, com os problemas emocionais, com os problemas financeiros, de saúde e tudo, eu posso ter esperança. Nossa esperança está viva. Muitas vezes tentamos colocar a esperança em coisas. A gente é tão assim. Eu estava falando com um irmão essa semana. O cristão, ele precisa de tomar cuidado com o que ele fala e o que ele canta. Porque às vezes a gente está cantando questões que a gente nem crê. A gente nem de fato vive aquilo. E a gente está declarando como uma realidade. Às vezes a gente está ali chorando em lágrimas porque está bonito. Mas a pergunta é: será que você crê no que você está falando? Você crê no que você está dizendo? Você entende o que você está falando? Nós precisamos ter uma convicção genuína que vai fortalecer a nossa fé. A gente tem que ter a convicção que Abacuque disse no capítulo 3: ainda que a terra não floresça e que não haja mais vide no fruto, e que a terra, não produza nada, mesmo assim eu confiarei no Senhor. Tem pessoas que estão uma bênção, mas porque tem emprego. Está uma bênção porque está com alguém do seu lado. Queridos, a nossa esperança não está nas coisas deste mundo. A nossa esperança está em Deus, está em Cristo. É isso que é a mensagem que nós precisamos propagar. Ainda que tudo não me vá bem, uma canção que nós cantávamos há muito tempo: eu confio no Senhor, ainda que nada me vá bem, eu confio no Senhor. A gente precisa viver essa esperança. Colossenses 1:27 diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos dizer todos juntos: Cristo em vós, a esperança da glória. Vire para alguém e diz assim: Cristo em você, a esperança da glória. A esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Esta é a mensagem que nós queremos propagar nesse Natal. Mesmo que você não goste desse período, mesmo que você fale: eu não celebro o Natal, eu não celebro esse tempo do ano, eu não gosto dessas festividades, você tem uma mensagem de esperança para propagar nesse mundo. E essa mensagem é: nasceu. Ressignifique. Em vez de dizer eu não gosto de Natal, diga assim: nasceu a esperança do mundo, e essa esperança é Jesus. Amém? Glória a Deus. Queria chamar o grupo de louvor para voltar. Nós cantamos uma canção hoje no início. A gente tem que terminar cantando, porque às vezes a esperança é tudo que nós temos. Às vezes tudo que você tem, e eu conheço alguns de vocês, vocês estão esperando alguns milagres que não aconteceram, mas vocês continuam adorando. Vocês ainda não viram realizar na vida de vocês o nascimento do menino. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas você sabe que já é uma realidade no céu e vai se acontecer aqui na terra. Você ainda não viu chegar o seu milagre, mas você sabe que aquele que profetizou é fiel para cumprir no seu tempo. Pastor, e o que eu faço enquanto eu espero? Eu adoro ao Senhor. O que eu faço enquanto eu não vejo o meu milagre? Eu adoro ao meu Senhor. Eu continuo em esperança e em fé,
porque a minha fé não está baseada nas coisas que eu vejo, amém? Queria te convidar para colocar-se de pé, e a gente vai cantar essa canção em vitória. Se puder apagar essas luzes para a gente poder adorar, você vai chorar. Olha, estou terminando o horário. Eu tinha mais coisas que eu queria falar, mas eu acho que o Espírito Santo já deixou uma marca dentro de nós que Ele quer fazer. Nós temos o Rei da alegria, o Rei da esperança, o Rei do amor e o Rei da paz. E Ele está vivo, Ele vive em nós. E hoje eu quero profetizar, enquanto você está adorando, se você está desanimado, se você estava sem esperança, hoje Deus vai revestir você com vestes novas de esperança. Ele vai trazer sobre você essa paz, esse amor, porque Jesus está entre nós, amém? Vamos adorar Ele. Aleluia. Em
recebemos uma palavra que eu creio que é profética para alguns aqui hoje. Nós estamos orando hoje e a irmã Ivonete entregou uma palavra que eu creio que é profética. Ela dizia assim: pastor, quando Agar estava no deserto, a dor era tanta, ela se sentia tão desesperada que ela chorava muito. E ao chorar, expressando a sua dor, a sua inquietação de alma, ela não conseguia enxergar a provisão de Deus. Às vezes as suas lágrimas precisam ser expressas e são importantes, e Deus as colhe, Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Mas Deus manda te dizer que já há uma provisão diante de você. Deus está querendo que você hoje enxugue as suas lágrimas e creia em esperança que a sua vitória já está chegando. A sua vitória já está chegando. Deus quer se manifestar no nosso meio. Deus irá se manifestar através da sua vida. Deus quer que você enche o seu coração em fé e esperança, porque nós servimos a um Deus do impossível. As coisas impossíveis foram feitas para que Ele se manifeste. Eu dizia aos irmãos lá em cima hoje, a afronta que o inimigo tem às vezes de dizer: quero ver como é que você vai sair disso, é justamente para Deus se manifestar e que todos sabem que só o Senhor é Deus na sua vida. Quantos de vocês precisam de um milagre? Levanta a sua mão. O Espírito Santo está pedindo te falar sobre isso. Você vai começar a declarar em vitória já o seu milagre. Hoje Deus está te dando o binóculo da esperança. A sua fé te ativou através dessa palavra que foi pregada aqui, mas agora você está colocando os binóculos da esperança, e você pela fé já está vendo as coisas que você espera. Você está vendo a materialização. Você está gerando dentro de você o seu milagre. Em nome de Jesus, hoje Deus muda algo dentro de você, e hoje, a partir de agora, você vai viver nessa dimensão de enxergar o impossível, de materializar o que Deus já disse amém. Eu vejo filhos sendo carregados aqui, filhos. O ano que vem nós vamos apresentar milagres neste lugar, milagres de Deus, porque o nosso Deus é o Deus da esperança. A esperança está em nosso Deus. Alguns de vocês tiveram nãos esse ano, foram muitos nãos, e o diabo está tentando apagar a chama que ainda tem de esperança dentro de você. Mas eu queria que você agora fechasse os seus ouvidos para tudo isso que você ouviu. Feche os seus ouvidos para todos os nãos que você ouviu esse ano na sua vida. E você vai ativar agora a sua fé em esperança. E você vai em fé crer, declarar que já é sua vitória. Os seus filhos vão voltar para a casa do Senhor. Seu esposo vai servir ao Senhor. O seu documento vai chegar. Você vai se casar. O Espírito Santo está mandando dizer: sai dessa dimensão. Você é de outro reino. Você tem um outro rei. Você vive em outro lugar. O seu rei é o rei da esperança. O seu rei, nada é impossível para ele. O seu rei veio para pisar na cabeça da serpente. O seu rei veio para dizer: a morte, sai! Aleluia! Não tem impossível. Pode estar fedendo 4 dias, ele sai daí. Em nome de Jesus, sai daí, sai, caminha. Porque ele é o rei da esperança. Todos choravam porque Lázaro havia morrido, mas quando chegou o rei da esperança, ele disse: não, Lázaro não está morto. Sai para fora. Sai para fora. Algo está acontecendo dentro de nós, irmão. Você vai ser um agente. A palavra de Deus vai começar a agir. Você vai ser um agente de esperança,
desanimados perto de você, ou converte ou sai de perto, porque você não mais desanima, você é inabalável, os seus pés estão na rocha, você está seguro naquele que te chamou, e você sabe que Ele em você, vocês são maioria. Aleluia. Diagnósticos médicos caem por terra agora em nome de Jesus, porque Ele é o Rei da esperança. A minha esperança está viva, diga isso, a minha esperança está viva. A minha esperança não está na medicina, a minha esperança não está no governo, a minha esperança não está no dinheiro, a minha esperança não está nesse país, não está no próximo presidente. A minha esperança está em Cristo e nele somente. Algo novo começa dentro de você hoje. O Rei da esperança está aqui. Aleluia. Toque no ombro de alguém. Toque no ombro dessa pessoa do seu lado agora. E você vai profetizar que ela é um instrumento de Deus nesse tempo agora de um mundo sem esperança. Pai, nós profetizamos agora que essas pessoas serão veículos de esperança. O Senhor vai usar esse irmão, essa irmã, essa semana para trazer esperança para patrões, para funcionários, para pessoas que vão cruzar no caminho delas. O Senhor vai usar essa pessoa, Deus, hoje. A partir de hoje ela é uma agente de esperança no mundo sem esperança. Ela carrega uma profecia de esperança, ela carrega uma luz de esperança, ela vive a esperança dentro dela. E a partir de agora, Senhor, ela é uma agente de esperança nesse mundo. Aleluia. Em nome de Jesus. Quantos sentem a presença do Espírito Santo neste lugar? Ele está aqui, queridos, Ele está aqui. O Espírito Santo está agindo aqui hoje. O Espírito Santo está agindo dentro de nós hoje. Você nem era para estar aqui hoje. Você nem sabe por que você veio a este lugar hoje. Foram lutas para você não estar aqui hoje. Foram tropeços e mais tropeços para você não chegar a este lugar. Mas em nome de Jesus, o diabo foi vencido. Aleluia. A esperança reaviva dentro de você. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, será que vai ser mais um culto de 2 horas? Deixa o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Deixa o Espírito Santo liberar você. Porque, sabe, tem paredes enormes ao sair daqui hoje. Tem montanhas gigantes para você cruzar. Tem desertos para você enfrentar. Mas você sai daqui incendiado em esperança. Você sai daqui, sabe, pronto para enfrentar Golias. Você sai daqui, meu querido, dizendo: quem é esse para afrontar o Deus dos exércitos? A esperança está viva e ela está dentro de nós. Aleluia. Levanta suas mãos. Aleluia. Receba, receba. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a presença do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Receba a esperança viva em nome de Jesus. Deus abençoe. Até, se Deus quiser, semana que vem. A paz a todos. Aleluia.